Fala, gente, tudo bem com vocês? Fabão de volta com mais um vídeo aí da nossa série sobre permanência estudantil, um assunto aí muito procurado no começo do primeiro semestre letivo devido ao processo seletivo de permanência estudantil. Nesse vídeo vocês vão ver que a Mara, né, e a equipe aí da STAEP apresentaram, né, muito mais especificamente cada parte, cada situação que envolve o processo seletivo, né? E ao final também tirou dúvidas aí de alguns alunos que puderam estar presentes ao vivo nessa transmissão que ela e a equipe fizeram. Beleza? Acompanhe o nosso vídeo. Dúvidas, só entrar em contato conosco. Beleza? Abraços a todos e bom vídeo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço imensamente a presença de todos vocês nessa live que nós vamos fazer a respeito do processo seletivo da permanência estudantil. Antes de eu começar a falar o que é a permanência estudantil, eu queria me apresentar. Meu nome é Mara, eu sou supervisora da STAEP. O que é essa sigla, STAEP? É a Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão aqui da Faculdade de Ciências e Engenharia da Unesp de Tupã. O que essa seção faz? Ela trabalha com tudo que é relacionado a intercâmbio, bolsas de pesquisa, bolsas de extensão, bolsas de ensino, permanência estudantil, eventos, apoio às atividades nas salas de aula, uma série de atividades a gente desenvolve dentro da nossa sessão. Então, por isso que hoje nós vamos falar com vocês a respeito da permanência estudantil. Eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe muito legal que vocês, alguns já conhecem e outros vão conhecer. Primeiro é o Ananias, que está aí conosco. Nani, se você consegue mostrar sua câmera, abrir para o pessoal te ver. Esse é o Ananias. E o James também, que faz parte da nossa equipe, que está aí nesse momento nos ajudando com a apresentação. Aí, deu tchauzinho. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente pode auxiliar vocês nessas questões que eu falei, tá? Então, o que vem a ser o processo seletivo dos auxílios permanentes estudantil? Pode passar para o próximo slide, James. A permanência estudantil é um auxílio que a Unesp dá aos alunos que estão matriculados nos cursos de graduação, que é o caso de vocês, e que estão em condição de vulnerabilidade socioeconômica. O que é isso? Para saber se a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, precisa fazer um cálculo, que depois eu vou falar a respeito, e esse cálculo vai dizer que aquela família que a pessoa mora, né, que ela reside, ela tem uma renda per capita familiar de um salário mínimo e meio menor, né? Então, isso representa uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, tá? Varia muito de família para família, por isso que a gente tem que fazer esse processo todo ano, porque dentro do ano você pode ter uma variação, tanto para melhor quanto para pior. Então, por isso que esse processo ele é anual. Próxima slide. Então, quais são as modalidades de auxílio? Nós temos o auxílio socioeconômico, que é destinado aos alunos que estão numa faixa de vulnerabilidade maior. Ele hoje está no valor de R$ 390, foi reajustado esse ano. E, como eu disse a vocês, quanto maior a vulnerabilidade do aluno, ele tem a chance de receber o auxílio socioeconômico. O auxílio aluguel, ele é dado aos alunos que não receberam o socioeconômico e que residem fora de Tupã. Então, geralmente, ele é um auxílio que ele contempla pessoas que não estão numa situação tão vulnerável, mas está dentro daquela faixa que eu falei,
e que não residem em Tupã. Aí você me pergunta, ah, mas eu resido aqui em Herculândia, que é a cidade ao lado de Tupã, ou em Acri, ou em Queiroz, é outra cidade. Então, você tem o direito de receber o auxílio aluguel, tá? Os alunos de Tupã, que residem em Tupã, têm família em Tupã, eles não podem receber o auxílio aluguel, ok? Os alunos de Tupã, eles só podem receber o auxílio socioeconômico. E o auxílio especial? O que seria o auxílio especial? É o auxílio dado àqueles alunos que são portadores de alguma necessidade especial. Então, no caso, o aluno passa por todo o processo da permanência estudantil, como todos os alunos passam, só que, ao identificar essa necessidade especial, nós encaminhamos o prontuário dele para a coordenadoria da permanência estudantil, que fica na reitoria, e eles vão, então, contemplar esse aluno com uma cota de auxílio especial. Na verdade, muda mais para nós que trabalhamos com os auxílios, porque daí vem um auxílio específico para aquele aluno, tá? Então, é isso, é destinado aos alunos que têm alguma necessidade especial. Qual necessidade especial? Pode ser dificuldade visual, dificuldade na fala, dificuldade motora, dificuldade auditiva. Só precisa ser comprovado essa necessidade especial. O auxílio provisório é o auxílio dado àquele aluno que está entrando agora no primeiro ano da faculdade e que nesse primeiro mês, onde a gente está realizando o processo, ele não tem condições de ficar aqui em Tupã, tá? Então, é aquele aluno que está vindo, mas nem tem condições de se instalar ainda financeiramente. Então, aí a assistente social, ela identificando isso, ela vai solicitar o pagamento desse auxílio provisório. Então, é um auxílio pontual, tá? É um pagamento pontual para que o aluno do primeiro ano, do primeiro termo, possa se instalar em Tupã, tá? Então, ele é dado ao aluno que é de outra cidade e que está com dificuldade de se instalar em Tupã. E o subsídio de alimentação, ele é dado a todos esses auxílios, ele é um complemento, né? E ele também foi reajustado, foi para o valor de R$ 140, e qualquer um que receba o socioeconômico, ou aluguel, ou especial, ou provisório, vai receber mais R$ 140. Aí vocês podem perguntar, ah, mas eu preciso comprovar que eu gastei esses R$ 140 com alimentação? Não, não precisa comprovar. A gente só usa esse nome, né, essa nomenclatura, para esse subsídio que é dado a vocês, tá bom? A mesma coisa, o auxílio aluguel. Ah, eu preciso comprovar que eu paguei o meu aluguel com ele? Não, não precisa, tá? É um nome que se dá ao auxílio, tá bom? Porque como nós não temos moradia, então tem esse auxílio aluguel para os nossos alunos. Vamos lá, James, próximo. É importante dizer para vocês que esse processo é anual. Então, para que vocês continuem recebendo esse auxílio no próximo ano, tem alguns critérios. Excepcionalmente, nos últimos anos, esses critérios não estão sendo utilizados por conta da pandemia, tá? A gente sabe que há dificuldade dos alunos em estudarem remotamente, em ter acesso a computador, em ter acesso à internet, então eles não estão sendo considerados, não quer dizer que eles caíram, tá? Por isso que é importante vocês prestarem atenção e se preocuparem em cumprir esses critérios durante esse ano, porque o ano que vem, se vocês quiserem participar, pode ser que esses critérios voltem a ser adotados, e aí vocês podem vir a não participar do processo seletivo ano que vem. Então, quais são esses critérios? É o critério do aproveitamento. Então, o aluno que está agora no primeiro termo e segundo termo, que é o primeiro ano da faculdade, o que acontece? Quando ele for participar do processo ano que vem, ele vai ter que ter um aproveitamento de 50% das disciplinas cursadas no ano anterior.
Então, se o aluno começa a reprovar demais, e a ponto de ter menos que 50% de aproveitamento, ele pode. Não, Paulo, eu estou falando em questão de, de utilização do critério, tá? Não que vocês voltem não presencial. Eu estou falando de utilização do critério. Esse ano nós ainda vamos. Essa, então, se vocês vão cursando a faculdade, esse aproveitamento vai ter que ser maior. Então, para o segundo e terceiro ano é 50%. Para os quartos e quintos anos, já é 70% das disciplinas cursadas. Então, vocês têm que manter um bom rendimento escolar. E uma coisa que é muito importante vocês guardarem: reprova por falta gera exclusão do processo, tá? Então, vamos supor, vocês desistiram de fazer uma disciplina que está muito difícil para vocês acompanharem. Beleza. O que vocês têm que fazer? Vocês vão lá na sessão de graduação e solicitam o trancamento da disciplina, tá? Não deixem de cursar a disciplina, porque se vocês forem reprovados por falta, aí vocês podem ser excluídos do processo. Nós já tivemos casos de vários alunos que desistiram de participar de uma disciplina, uma única disciplina, e eles não puderam depois participar do processo no ano seguinte, tá bom? Então, voltando a frisar, esses critérios que eu estou colocando para vocês, nesse ano, não vão ser considerados. Porém, é importante lembrem deles, porque depois, o ano que vem, se eles voltarem a ser utilizados, eles podem ajudar vocês ou podem contribuir para que vocês não participem do processo, tá bom? Vamos para o próximo. E como que é feito o cálculo da renda per capita? Para a gente ter uma noção, tá, gente? Aqui vai ser um cálculo a grosso modo. O que você faz? Você tem que pegar a renda bruta de todos os membros da família que trabalham. Essa renda bruta, ela é dividida pelo número de pessoas da família e depois dividido pelo valor do salário mínimo. No próximo slide, eu vou mostrar como é feito esse cálculo. Só que eu esqueci de mudar uma coisinha no próximo slide, que é o valor do salário mínimo, tá? Então, vocês desconsiderem esse valor do salário mínimo, porque o desse ano já não é este. Então, por exemplo, numa família onde nós temos 4 pessoas, onde apenas uma recebe um salário bruto de R$ 2.000 por mês. Então, o que a gente faz? R$ 2.000 dividido pelo número de pessoas, que é 4 pessoas. Dá um valor de R$ 500. Esse valor de R$ 500 a gente divide pelo salário mínimo. Esse daqui era o valor do ano passado. Então, no ano passado, aquela pessoa teria como renda per capita 0,45 salário mínimo. Então, ela teria condições de participar tranquilamente do processo e provavelmente essa pessoa poderia vir a receber o auxílio socioeconômico porque ela está numa situação de vulnerabilidade muito grande, tá? Agora nós vamos ver o mesmo caso, só que a gente vai mudar o salário bruto da família. Vamos lá, James. Isso mesmo, todo mundo que mora na sua casa, tá? Vamos supor que às vezes você mora, você, seu pai, sua mãe, sua avó, um primo, é todo mundo que mora ali. E mesmo, por exemplo, minha mãe, o namorado dela e eu. Tá, eles não são casados, a mãe e o namorado, mas eles moram juntos. Então, é considerado família, tá? Em uma família agora com 4 pessoas, mas o salário bruto dá R$ 10.000. Olha a diferença que dá. Então, R$ 10.000 dividido por 4 vai dar R$ 2.500 por pessoa. R$ 2.500 dividido pelo salário mínimo na época dava 2,27 salários mínimos. Então, nesse caso, essa pessoa seria excluída do processo, por quê?
porque 2,27 é maior que 1,5. Então, automaticamente ela está excluída do processo. Muitas pessoas ficam perguntando assim: ah, mas eu tenho. A gente recebe tudo isso, mas nós temos muitas dívidas, tem muita. Já respondo, Duda. Tem muitas dívidas, tem muito empréstimo, mas o cálculo é feito sobre o salário bruto, tá? Então, só para vocês entenderem, tem que ser pelo salário bruto. James, passa. Quem mora em república, o que que acontece? Você vai considerar a sua casa lá na cidade onde você mora, tá? Porque a república vai contar de uma outra forma para análise da assistente social. Deixa eu só ver aqui o que que a Amanda perguntou. Se no caso tem 4 pessoas morando comigo, mas só uma vai me ajudar com dinheiro. Aí a questão não é de ajuda, viu, Amanda? Aí a questão é de quantos são os salários que tem na sua casa. Então, vamos supor, você tem 4 pessoas morando na sua casa, mas só 2 estão trabalhando, então o cálculo é feito sobre a renda bruta daquelas 2 pessoas, tá? O auxílio, o quanto a pessoa vai te ajudar, o quanto a sua família vai ajudar, você vai escrever lá no seu formulário, tá? De socioeconômico, que depois a gente vai falar sobre ele. A Duda fez uma pergunta sobre se a bolsa entra na contabilidade, né? Então, agora eu vou falar justamente sobre isso. O que que é considerado renda bruta, tá? É o salário, é a pensão alimentícia que às vezes vocês recebem por conta né, do divórcio do pai e da mãe. É a renda autônoma, então vamos supor, o pai é comerciante, a mãe é empregada doméstica, ou a mãe faz salgadinho para fora no final de semana, ou o pai é pedreiro, ou faz bico de garçom, ou vende Avon, Jequiti, todas essas coisas. Isso são rendas autônomas, tá? São rendas que não vêm do fato de você ser um empregado de uma empresa. As aposentadorias, que pode acontecer quando mora com o avô, quando mora com a avó, ou o pai já é aposentado mesmo, a mãe, ou tem irmão que é aposentado, né, por ter alguma necessidade especial, então entra também nesse cálculo. E os auxílios doença, né, quando a pessoa está afastada por motivo de doença, então, essas são consideradas como renda, tá? O que que não é considerado como renda? Vamos lá. Próximo, James. São as bolsas de estudo. Então, por exemplo, eu estou fazendo estágio, não vai entrar no cálculo da renda. Eu estou fazendo uma bolsa, eu estou fazendo uma iniciação científica, estou recebendo uma bolsa, não vai entrar como renda. Eu estou participando de um projeto de extensão, recebo uma bolsa, não vai entrar como renda. Eu estou recebendo a Bolsa Família, que é um benefício social, também não entra. A renda cidadã também não entra e auxílio emergencial também não entra. Então, todos esses benefícios sociais que recebe do governo e as bolsas de estudo que vocês podem vir a receber, tanto dentro da faculdade quanto fazendo um estágio, seja ele obrigatório ou não, não vai entrar no cálculo da renda, independente do valor que vocês recebam, tá? Por quê? Bolsa de estudo é algo que você recebe por estudar, né? E querendo ou não, é um auxílio para você desenvolver uma determinada atividade. E os benefícios sociais também, tá? Então não entra como, isso não é considerado como renda. Ítalo, acho que eu respondi a sua pergunta, né? Que você tinha feito para mim. Bom, agora a próxima slide, James, por favor. Aqui eu iria perguntar se vocês têm alguma dúvida. E eu já respondi algumas coisas. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta antes da gente passar para o próximo? Enquanto isso, James, você já vai colocando lá no site, tá? Pode falar, Oi, Paulo. Mara, boa tarde, tudo bem?
Mara, a minha Boa pergunta é tarde. referente aos comprovantes. Eu, né, voltei para Jundiaí e eu tô indo para Uhum, Tupã de novo já na quarta-feira uhum, agora. E eu não tenho, lá na minha república, eu não tenho ainda certo. comprovante de água, luz e. É, de água e luz desse mês, porque ainda vai vir, né? Eu só tenho os dos antigos. Posso mandar sem? Certo. Vai me prejudicar? Pode mandar 100, sim. Pode mandar 100, Tá, tá? tá bom. Daí você quer que eu especifique Certo, algum pode canto? mandar 100, sim. Não, vocês podem Então, colocar lá nas observações. Você pode colocar lá nas observações que você não colocou esses comprovantes por conta de não ter ainda, né? A República está sendo montada agora novamente. Tá bom, então. Obrigado. então, só Nada. complementando, os comprovantes, né, tem que, o correto é estar na data de referência que está no edital, e também da residência da pessoa, não só da República, a da residência da família precisa também. Uhum. Ah, Isso não, mesmo, sim. Eu Nanes, bem da minha lembrado. família eu vou mandar. Da minha família eu vou mandar. É Uhum. só mesmo questão da República, porque como a gente se Certo. mudou nessa casa nova, a gente não tem nada. Só vai ter o aluguel em si, sabe? Daí eu fiquei Sim. com medo de sair prejudicado, porque nos outros anos eu mandei dos meses referente, né? Só que dessa vez a gente já não tem. Mas tá bom, obrigado, viu, Não. gente? A gente sabe que muitas repúblicas foram desfeitas, né, por conta da pandemia e que agora estão sendo montadas novamente. Então, com isso, quanto à república, manda só aquilo que vocês tiverem. Então, se só tem o aluguel, manda só o aluguel, tá? A Nayeli perguntou se o estágio não entra como renda, o que colocar no formulário? Você vai colocar no formulário que está fazendo estágio. Só que ele não vai entrar no cálculo da renda. Então, a assistente social, quem é quem faz essa análise da renda, ela não vai contabilizar ele, tá bom? Na parte depois eu vou mostrar para vocês o formulário, vocês vão ver que na hora que tiver a renda, se vocês não tiverem trabalhando, vocês não vão colocar a renda. Se alguém da sua casa não estiver trabalhando, vocês não vão colocar, tá? Eu vou explicar depois isso mais para frente. E, Júlia, sim, é possível. Você pode estar trabalhando e pode receber o auxílio. Porque às vezes o aluno é a única pessoa que trabalha em casa, entendeu? É o que a gente chama de arrimo de família. É o único que sustenta a casa. Então, mesmo assim, ele pode receber. E pode acontecer de vocês não estarem trabalhando e nesse meio tempo durante esse ano vir a ter um trabalho. Isso não quer dizer que vocês vão deixar de receber o auxílio, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu posso mostrar o site. Pode falar, Amanda. Mara, então assim, como eu vou morar na República, no caso da família lá, eu vou Uhum. colocar quantas pessoas moram na República. Não. Você vai colocar da sua família mesmo. Da onde você é? Ah, é de São Paulo. Então, você vai colocar as pessoas que moram na sua casa, tá? Ah, tá Quantas bom, pessoas moram na sua residência em São Paulo, tá? tá bom. Porque aqui na República, a assistente social vai considerar sim quem mora em República. Mas o cálculo todinho ele vai fazer em relação à sua família lá de São Paulo, tá? Ah, tá bom, obrigada. A Nayeli fez uma outra pergunta aqui. No caso de morar sozinha, sem ser em república, precisa anexar os comprovantes da casa da família também? Sim, eu não entendi muito bem. Nayeli, você mora sozinha na sua cidade de origem ou aqui em Tupã você prefere morar sozinha? Ah, tá. Você morava em Acre, mudou para Tupã recentemente e você está morando então em Tupã sozinha, né? Aí, nesse caso, você vai anexar só os seus comprovantes da sua residência aqui em Tupã, tá bom? É você, então, nesse caso, você é independente, tá?
Eu perdi aqui, eu estou vendo que eu pulei uma pergunta do Ítalo. Eu devo anexar os comprovantes da minha residência da cidade de origem e da minha república no mês de janeiro? Então, Ítalo, nesse caso, você vai só anexar do mês de janeiro a da sua cidade de origem, tá? O da república, você vai anexar só o que você tiver, ok? Porque em janeiro vocês provavelmente ainda não estavam montando a república. E a Ellen fez uma outra pergunta. Não me lembro se foi o comprovante de água ou luz que anexei de outro mês sem ser janeiro. Tem algum problema? Ellen, depois vai ser feito a análise dos documentos e a gente vai, então, fazer a devolutiva por e-mail para vocês sobre cada documento. Se caso a gente identificar que precisa ser trocado, a gente vai te responder, tá? O João, caso não consiga os comprovantes, um print do extrato que consta o pagamento serve? Ó, João, você pode conseguir o pagamento o pagamento não, você precisa da conta, você pode tentar na empresa, tanto de água quanto de luz, porque para nós, a gente precisa da conta, entendeu? A assistente social precisa da conta, ela não está preocupada se foi pago ou não essa conta, tá? Então, precisa da conta mesmo, da conta, tá? Agora eu fiquei. Você está perguntando das contas de água e de luz? Ou outra conta? Ah, então tá bom. Então é isso. Tenta na empresa de água e de energia, tá? Bom, James, eu vou mostrar agora para vocês o site, como ele está, tá? Então, para vocês entrar na página da internacionalização, James, eu vou falando, você vai entrando, tá? Então, descer a página e depois das notícias, vai ter esse retângulo escrito permanência estudantil. A gente modificou um pouco, tá, o site para poder vocês acessarem as informações. E eu tenho que falar que pelo celular não estão conseguindo acessar esse menu esquerdo, tá? Então, eu peço que vocês procurem acessar do notebook, do computador, para ter acesso a essas informações. Então, ali no menu esquerdo, nós temos auxílio permanente estudantil, e no primeiro submenu, que é processo seletivo 2022, vocês vão encontrar as informações gerais sobre o processo. Pode clicar aí, James. Ali, ó, nós temos o cronograma com todas as datas. As inscrições se iniciaram hoje, tá? Então, hoje vocês conseguem já acessar o sistema. E depois aqui tem as informações gerais do processo de seleção, tá? O que cada aluno tem direito, como que é feito a seleção, tá? A seleção, ela é feita por uma comissão de seleção que vai verificar se os documentos estão certos. Por isso, durante esse período agora de inscrição, nós vamos, na medida que a gente vai avaliando, a gente vai mandando e-mails para possíveis correções, tá? Então, se vocês receberem esse e-mail, façam a correção rapidamente, porque a gente vai buscar ao máximo auxiliar vocês para que tudo esteja bem certinho, redondinho, e a assistente social consiga fazer a análise dos documentos de vocês. Depois dessa análise, então, vai para o período com a assistente social. A assistente social, ela vai analisar esses documentos enquanto conteúdo, tá? Então, ela vai fazer aquele cálculo da renda per capita, vai olhar certinho se a família tem dívida, se não tem, se tem caso de doença da família, se não tem, se tem veículo, se não tem, se, né, onde trabalha, onde não trabalha. Então, aí ela vai fazer a análise dela, que é uma análise bem técnica, e vai chamar para a entrevista. Quem vai ser os entrevistados? Vai ser todos os alunos que estão entrando este ano,
que estão no primeiro termo, todos, sem exceção, e aqueles alunos que nos anos passados demonstraram alguma mudança no perfil socioeconômico. Então, aos alunos veteranos eu digo, se vocês não foram chamados para entrevista, não fiquem preocupados, tá? Isso não quer dizer que vocês foram desclassificados. O que acontece é que pode passar de um ano para outro e não houve alteração, vocês continuaram na mesma condição socioeconômica. Então, não tem por que a assistente social ela entrevistar vocês novamente. Mas se ela detectar algo que ela falar, isso daqui é importante, então ela vai chamar para fazer a entrevista novamente. E também os veteranos que nunca participaram do processo, eles também vão passar pela entrevista, tá? James, vamos. Ali o edital do processo seletivo, tá? Em clique aqui no final. E, gente, toda e qualquer dúvida, eu peço que vocês sempre entrem em contato com o e-mail steape.tupa@unesp.br. Esse e-mail, eu, o James e o Ananias recebemos e a gente está ali pronto para responder vocês. Às vezes eu sei que vocês conseguem os nossos celulares, mas eu peço para vocês não mandarem mensagem pelo celular, porque além de ter a dificuldade, às vezes, de eu responder prontamente vocês, é mais legal a gente responder por um canal que é oficial da Unesp, tá? Então, eu peço que evitem de entrar em contato com a gente para responder sobre a permanência estudantil pelo celular. James, pode subir, por favor. No outro submenu, que é lista de documentos necessários. E aí vem uma coisa que eu já vi que comentaram ali. Gente, é muito documento e acostumem-se. É sempre muito documento que tem que ir atrás, tá? Só que eu vou dar uma dica para vocês. Montem uma pasta no Drive que vocês utilizem e tem alguns documentos que sempre vão ser os mesmos. Por exemplo, histórico escolar do ensino médio. Vocês sempre vão ter que apresentar isso. Então, já deixa lá o arquivo, né? E lembrando que, gente, vai começar só a ser feito esse processo de modo online, por meio do sistema Siscop, tá? Esse é o último ano de testes do sistema. O ano que vem ele vai ser implantado em toda a universidade. Então, já deixa isso redondinho numa pastinha, porque daí nos próximos anos vocês só vão modificar o documento que tem que entregar mês de referência, tá? E aqueles que não precisam de mês de referência, vocês já vão estar sempre certinho. Então, histórico escolar, carteira de identidade, CPF, oh meu Deus, perdão, histórico escolar dos seus pais. Então, tudo isso vocês já podem ir deixando bonitinho. Certidão de casamento dos pais, se tiver averbação de divórcio, ou certidão de óbito. Então, já vai deixando tudo bonitinho, tudo guardadinho. Geralmente, os comprovantes que têm mês de referência são os relacionados à renda, né? Olerite, recibo, declaração, e também aqueles relacionados às despesas, conta de água, de luz, aluguel, telefone, celular, internet, condomínio, relacionado à doença. Então, por exemplo, uma receita, um laudo médico, um cupom fiscal de compra de remédio. Esses aí, sim, você sempre tem que deixar no mês atualizado, tá? Então, aqui, gente, tem todos os documentos que vocês precisam, tá? Explicando cada caso, como que vai ter que ser, no caso, por exemplo, quando vai ter que comprovar a renda de pessoas autônomas, pessoas que têm trabalho informal, pessoas que têm comerciante, pessoa que é agricultor, pessoa que é aposentado, vai explicando certinho que tipo de comprovante vocês precisam apresentar, tá? A questão da carteira de trabalho, é importante lembrar que tem que ser todos os membros da família que já trabalham, tem que apresentar carteira de trabalho. A gente fez, depois eu posso falar.
sobre o Unesp Presente. A gente fez um vídeo só explicando quais são as páginas da carteira de trabalho que tem que apresentar, tá bom? Então, tá tudo bonitinho, explicadinho aí. E também tem 2 links, que é um para apresentar a questão da declaração do imposto de renda, tá? E a outra que é a questão da aposentadoria, caso precise pegar o comprovante da aposentadoria, tem ali o link. Esses anexos que estão aparecendo, a Amanda perguntou, elas são declarações que vocês vão poder fazer de próprio punho. O que é de próprio punho? Vocês vão imprimir essa declaração e escrever nela as informações que estão faltando. São declarações que é quando ou está desempregado, ou quando o pai é trabalhador informal, faz aqueles bicos que a gente chama, né? Bico de pedreiro, bico de servente, de garçom. Então, são trabalhos esporádicos, de cozinheiro, né? Coisas assim que são por pouco tempo. Eu vou mostrar onde é que tá, Rafaela, só um instante. Ou então, quando o pai é autônomo. O meu pai, ele tem uma van e faz o serviço de levar as crianças na escola, né? Transporte escolar. E ele não tem como comprovar isso, então é trabalhador autônomo, tá? Que é motorista. Então, esses tipos de declaração, elas não estão aí. Por quê? Porque a gente preferiu colocar tudo num lugar só, que é o próximo submenu. Vamos lá, Nani, James. Na verdade, não é o próximo submenu, é no submenu declarações. Entra ali, James, embaixo. Ô, Mara, Aí, tipo ó. assim, Pode o meu falar, pai, Amanda. ele não trabalha com carteira assinada, né? Então ele tem direito ao auxílio emergencial. Então eu posso, tipo, provar com o auxílio que ele recebeu? Então, o auxílio emergencial não entra no cômputo da renda. Seu pai estaria desempregado? Ou ele faz algum bico? Não, ele é comerciante, só que ele é autônomo. Aí, como ele não trabalha de carteira assinada, Tá. ele teve Então, direito você de vai. receber Não, tudo bem, não tem problema ele receber o auxílio, tá? O auxílio não vai entrar no cálculo da renda. E o que o seu pai pode preencher é esse anexo 5, que é declaração de autônomos ou profissional liberal, tá? entendi. Então tá bom, obrigada. Tá bom? Então, aqui são anexos que lá naquela lista de documentos está explicando que vocês podem utilizar, tá? Nós já tivemos o caso de alunos que não conseguiram imprimir e escreveram à mão essa declaração. Nós aceitamos, tá? Porque tá do jeitinho como a Unesp pede. Não há problema para nós se vocês digitaram, se vocês preencheram à mão, ou se vocês não tiveram condições de imprimir, mas copiaram lá o texto certinho e fizeram, tá? Aposentado não, Júlia. Aposentado vai apresentar o recibo da aposentadoria, tá? Lá no submenu lista de documentos necessários, tem um link para poder entrar no INSS e conseguir o recibo da aposentadoria dele, tá bom? Então, gente, vocês vão apresentar essa declaração nesses casos. Então, quais são? Declaração de desemprego. Então, quando a pessoa está desempregada, ela tem que apresentar, tá? Isso é no caso das pessoas que já são maiores de 18 anos, tá, pessoal? E que ainda não trabalham. Declaração de imóvel cedido. Então, tem pessoas que moram numa casa e essa casa foi cedida por alguém. Pode ser um amigo da família, pode ser o avô, pode ser o tio. Então, ela não paga aluguel, mas ela mora numa casa cedida. Então, como que é essa declaração? Você vai pedir para quem cedeu preencher essa declaração e entregar uma cópia do RG dela, tá? A declaração de dependência é para aqueles irmãos, caso vocês tenham, que são maiores de 18 anos e não trabalham e nem estudam. Então, eles são dependentes dos seus pais ainda, tá? Então, nesse caso, precisa da declaração de dependência do irmão. Do trabalhador rural, do trabalhador autônomo, do informal e outras fontes de rendimento, que a gente diz?
geralmente essas pessoas não têm um salário fixo, tá? Então, a gente pede para fazer ou uma média do quanto elas recebem por mês, ou então colocar exatamente o valor que ela recebeu em janeiro, tá? Porque às vezes a pessoa nem lembra quanto que ela recebeu em janeiro, mas sabe uma média do quanto que ela recebe por mês, tá? Outras fontes de rendimento, pessoal, também entra quando você tem aluguel, tá? Então, às vezes acontece, a família, por exemplo, tem a casa e tem na própria casa um espaço ali que era de um comércio que ela tinha, mas ela não tem mais aquele comércio, então ela aluga. Então, entra como aluguel. Ou então ela tem uma outra casinha mesmo que ela aluga, né? Um espacinho lá que ela aluga, então também entra como aluguel. Outras fontes de rendimento também entra vendas de catálogos, vendas de salgadinho, trabalho esporádico como costureira, artesã, essas coisas assim também pode entrar ali, tá? São outras fontes de rendimento também. James, volta lá no formulário. Ah, pessoal, lembre-se sempre de fazer o download desse documento, tá? Vocês têm que baixar no computador para que vocês possam mexer nele e colocar as informações nele, tá? Então, agora o James vai entrar ali no link do formulário socioeconômico e eu vou mostrar para vocês como que ele é, tá? Nós deixamos o formulário aqui para ficar mais fácil para vocês preencherem, mas ele também está lá no sistema do Siscop e vocês vão conseguir ter acesso a ele quando entrarem no sistema. Então, aqui vai vir todas as informações relacionadas à situação de vocês agora em 2022, tá? E aí vocês vão dizer, como vocês se mantêm na universidade? Ah, eu vou me manter trabalhando, ou meu pai vai me dar R$ 400 por mês, tá? Aqui vocês vão colocar também, ó, qual o valor que a sua família disponibiliza para seus gastos na Unesp. Então, aqui vocês vão colocar qual é o valor que vocês vão ter. Se for zero, é zero. Se for o valor que elas disponibilizarem, vocês vão colocar, tá? Aí aqui, ó, habitacional. Então, aonde que vocês vão morar agora em 2022, tá? Ah, eu vou morar com a minha família aqui em Tupã. Beleza. Eu sou de fora, mas eu vou morar com parentes aqui em Tupã que eu tenho. Beleza. Ou eu vou morar em pensionato. Eu na verdade, não sei se aqui em Tupã tem pensionato, tá? Mas, se tiver e vocês forem morar, pensão. Moradia da Unesp não vai caber a vocês, porque nós não temos. E aqui, República. Então, quem for morar em República, vai assinalar República. Não tem problema, Ellen. Qualquer coisa a gente pede para você modificar, tá? Especificar o número de moradores. Então, por exemplo, eu vou morar com a minha família, então é o número de pessoas que tem dentro da sua casa. Eu vou morar na República, é o número de pessoas que vai morar na República, tá? Não se preocupem se houver alguma mudança. Ah, hoje eu preenchi o formulário, entreguei, tinha 5 pessoas na República. Entreguei o formulário, entrou mais 2. Não é problema, gente. Não, isso daí não vai, tá? Ser um caso desesperador, não. E questão de outros também, né? Ah, eu resolvi mudar para Tupã, mas eu vou morar sozinha. Então, vai colocar outros e vai especificar, vou morar sozinha. E o custo que você vai ter de aluguel. Então, é claro, quem morar numa república vai ter um custo. Quem for morar com a família, às vezes a família tem casa própria, não vai ter custo, então aí vai colocar zero. Ou se paga financiamento, vai colocar aqui o valor do financiamento e vai escrever, é financiamento, tá? Desce um pouquinho, James. As fontes de remuneração, tá? Então, o mês de referência é janeiro de 2022, tá? Então, trabalhava antes de ingressar na Unesp? Vai responder se sim ou não. Trabalha atualmente? Vai também responder se sim ou não. Se trabalha, vocês vão dizer qual é a ocupação de vocês, tá? Em caso de trabalhar atualmente, informar o salário. Aí aqui vocês vão colocar o valor bruto do salário, tá? Lembre-se disso. Ah, eu recebo pensão alimentícia do meu pai ou da minha mãe. Também vai colocar aqui o valor. Ah, eu faço bicos. Então, por exemplo, no final de semana eu trabalho de garçom. Então, vai colocar o quanto em média você recebe como garçom,
tá? Eu recebo mesada dos meus pais. Beleza. Coloca quanto você recebe de mesada. Não recebe, coloca 0. Poupanças, aplicações. Pode ter? Pode. Então, vai colocar também. E outros? Caso você tenha algum outro tipo de fonte de renda, você vai colocar aqui também. E vai somar e colocar o total aqui, tá? Lembrando que isso daqui é seu, relacionado a você. Especificar também os nomes e grau de parentesco das pessoas que colaboram com a sua manutenção no curso. Então, por exemplo, meu pai me dá o valor, então tá bom. Então, eu vou colocar o nome e o pai. É minha avó que me ajuda. Então, vai colocar o nome da avó e escrever da avó, tá bom? Pode descer, James. Agora vai vir o demonstrativo de despesa do aluno. Se eu não receber nada disso, eu deixo em branco? Sim, Thaísa, você deixa em branco, tá? Vai colocar as despesas que você vai ter. Então, por exemplo, habitação. Se é aluguel, se é condomínio, você vai colocar aqui aluguel e vai colocar o valor que você vai pagar de aluguel. Eu vou morar na República. Então, tá bom. Qual é o valor que você vai dar de aluguel, tá? Então, você vai colocar aqui. Alimentação. Eu sei que agora a maioria não vai saber quanto vai gastar de alimentação, mas vocês vão estimar. O que vocês acham que vocês vão gastar com alimentação esse mês? Ou por mês, melhor dizendo. Quanto vocês acham que vai gastar por mês? Vai ser R$100? Vai ser R$200? 250? Então, vocês estimem. Tenha uma ideia. Isso é bom perguntar para os alunos veteranos que pegaram o período presencial, que eles vão ter uma noção mais ou menos com o que eles gastavam. Mas lembram que antigamente as coisas não estavam tão caras como estão hoje, tá? Transporte para escola. Aqui vocês vão escrever, eu venho de bicicleta, ou eu venho de carro. Eu venho com o pessoal da República, o pessoal da República racha o combustível, beleza. Quanto mais ou menos que eu vou gastar com isso? Ou eu venho com o ônibus da prefeitura, beleza. Então, eu venho com o ônibus da prefeitura. Se tiver algum gasto, aí vocês vão colocar o valor desse gasto aqui, tá? Combustível, no caso, se for um aluno que... legal, você gastava de 100 até R$200 por mês de alimentação, né, Vinícius? Pode colocar que vai gastar uns 250, 300 agora. Porque tá triste para comer, hein? Imagina. Tá caro as coisas. Combustível é quando a pessoa vem de carro sozinha, tá? Mas é em todas as cidades, tá, Amanda? Não é só aqui em Tupã, não. Combustível é quando a pessoa vem mais sozinha, né? Então aí coloca ali só. Água, luz, gás, telefone. República geralmente tem empregada doméstica, que eu sei que o pessoal contrata, faxineira, né? Então aí coloca aqui também. E outros, por exemplo, eu gasto com livro, eu gasto com xerox, eu faço cursos. Então pode colocar o gasto ali, tá? Ali, pessoal, tá falando anexar os comprovantes. Uma coisa muito importante. Vocês vão preencher esse formulário e depois vocês vão transformar ele em PDF. Vocês não vão juntar os documentos nesse formulário, tá? Porque no sistema vai ter o lugar certinho para cada comprovante, tá bom? Aí lá vocês vão colocar esses comprovantes no lugar certinho deles, tá? Agora vai vir as informações sobre a família. Sim, Nanis, pode falar. É só reforçar que aquele outro quadro, o quadro anterior, é referente às despesas do aluno, não pode confundir com a da família, porque isso mesmo. E as informações da família já estão nesse outro quadro, aí inclui as despesas do próprio aluno aqui também. Isso mesmo, isso mesmo. Aqui é a composição familiar. Então, ó, se você for solteiro, preencha o quadro com seu salário bruto e líquido de seus pais, de seus irmãos e se houver outras pessoas que contribuam com a sua renda familiar. Então, por exemplo, se mora um avô, se mora um tio, se mora um primo junto com vocês, então você vai colocar, tá? Se você for casado, preencha o quadro com seu salário bruto e líquido de seu cônjuge, de seus filhos
E se houver de outras pessoas que contribuem para a renda familiar? Ah, então beleza, eu sou casada, na minha casa mora eu, meu marido e minha sogra. Então eu tenho que colocar os 3. Ah, mora eu, meu marido, meu filho e o enteado meu. Tem que colocar os 4, tá bom? Aí, pessoal, vocês vão colocar primeiro somente o primeiro nome. Então, o nome do meu pai, João. Grau de parentesco, pai. A idade, o estado civil, a escolaridade, a ocupação, se está desempregado ou não. Gente, dona de casa não é desempregado, tá? A gente não considera desempregado. O que é dona de casa? É aquela pessoa que nunca trabalhou, a mulher que nunca trabalhou, ou que trabalhou por um período curto de tempo e depois preferiu ficar só trabalhando, só ficar dentro de casa cuidando da família, tá? Então, nesse caso, a gente não considera como desempregado. Aí vai colocar a renda bruta e a renda líquida. No olerite da pessoa, tem o valor lá, salário bruto ou renda bruta, e a renda líquida também, tá? Família vai ser sempre as pessoas que moram comigo, certo? Certo, Amanda. Isso, sempre as pessoas que moram com você, tá? Às vezes pode ser pai, mãe, filho, ou pai, filho, avó, mãe e filho, dessa forma, tio, não importa. Importa que são as pessoas que estão dentro da sua casa, tá? Uma vez me perguntaram assim: ah, mas a minha irmã mora no puxadinho que tem no fundo de casa. Mas ela faz parte ali da renda? Ela está contribuindo com todo mundo? Ela come ali dentro da sua casa? Ela toma banho, faz tudo ali com vocês? Então não importa que ela tá lá no puxadinho separado. Ela faz parte da sua família, tá? Ela tá ali naquela composição. Aqui vocês vão colocar o nome de vocês também, tá? Então vai colocar de cada um dos membros da família, da casa, e vai colocar o nome de vocês também, tá? E vai colocar tudo certinho, né? As informações. Então, aí depois aqui embaixo, número de pessoas que contribuem com a renda. Então, por exemplo, se é só meu pai e minha mãe que contribuem com a renda, então eu vou colocar 2 pessoas. Número de pessoas que dependem dessa renda. Ah, sou eu e meu irmão que depende dessa renda, então eu vou colocar aqui. E aqui eles pedem para colocar quem são elas, tá? Considerar somente como desempregado quem contribuía anteriormente para a renda familiar. Então, por exemplo, o meu avô não é desempregado se ele recebe aposentadoria, tá? O meu irmão, que de repente lá ele tem alguma necessidade especial e já recebe aposentadoria, ele não vai ser considerado desempregado, porque ele tem uma renda, tá? Desempregado é aquela pessoa que estava trabalhando e foi mandada embora, tá? Que agora está desempregada. Então é uma coisa que não se estende por muito tempo, tá bom? E o aluno deverá ser incluído na composição familiar. Então, não esqueça de colocar vocês aqui, tá? Descendo, James. Aí aqui vem uma questão no caso de separação de pais. A mãe recebe pensão? Então, aí vocês vão colocar sim ou não e o valor. Os filhos recebem pensão? Vai colocar sim ou não e o valor. Em caso positivo, ou valor não, perdão, só sim ou não. Em caso positivo, especificar quem são eles e seus respectivos valores mensais. Então, o nome, o valor mensal. Aqui fala observar o mês de referência fixado. Então, vocês vão ter que colocar o comprovante da pensão do mês de janeiro de 2022, tá? O meu pai deposita diretamente na conta da minha mãe o valor que é referente a mim e ao meu irmão. Beleza, vocês vão pegar o extrato que está lá do mês de janeiro e aparece lá a pensão alimentícia, vai servir de comprovação. Ou o depósito bancário que o seu pai fez, vocês também podem utilizar, tá? Membros da família Mara, cursando. Oi, Mara, é o pode falar, Leonardo. Leonardo. Mara, na parte de cima, na outra informação sobre a família. A minha mãe, Certo. ela é autônoma. Eu vou pôr ela como desempregada?
Não, não, ela é autônoma. A ocupação dela é autônoma. Aí você vai Ah, colocar então tá não, bom. tá? Beleza, então. Tá? Obrigado, Mara. Ok, nada. Aí aqui, membros da família cursando ensino superior. Você vai colocar se sim ou não e vai colocar o nome. Ah, meu irmão está cursando o ensino superior. Beleza, você vai colocar se é pública ou privada. Se for privado, o valor da mensalidade. A cidade, o curso que ele faz e o ano de ingresso. O meu pai está fazendo curso superior. Legal, você vai colocar o nome do seu pai, entendeu? Então, todas as pessoas que moram ali com você e estejam fazendo curso superior, você vai colocar essa informação ali. A situação habitacional. Agora a gente vai entrar na parte da onde a gente mora, nossa família, tá? Nossa família. Então, a sua família reside em casa própria, alugada, financiada ou cedida, tá? Então você vai assinalar qual é a situação. Se paga aluguel ou financiamento, qual o valor mensal? Tá? E aí lembra que é lá de janeiro de 2022. Se a casa for cedida e emprestada, informar por quem? Quem que emprestou e qual foi o motivo, tá? Como é a casa onde sua família reside? É de madeira? É de alvenaria? Lembrando que a alvenaria é de tijolo, tá, gente? E qual é a metragem? Então, como que eu vou saber a metragem da casa, metro quadrado? Geralmente no carnezinho do IPTU tem, tá? Essa metragem vocês conseguem ver lá. Aí vocês vão colocar qual é o número de quartos, qual é o número de salas, número de banheiros, de cozinha, outros cômodos, se tem abrigo para carro, quantos carros tem, número de pessoas que residem nessa casa e quem são elas. É meio repetitivo, mas esse daqui é um formulário que vem pronto para nós e a gente não pode modificar, tá? Bens, aí vocês vão discriminar. Tem telefone? Aqui entra celular também, tá? Veículos, tem carro, né? Carro ou caminhão, vai colocar marca, modelo, ano. Moto, também a mesma coisa. Terreno, área do terreno, localização. Imóvel para alugar, se é para uso residencial ou se é para uso comercial. Aí vai especificar se é casa, se é apartamento, se é salão, se é garagem ou outro tipo, como que é esse imóvel. A localização, qual é o endereço dele. Se tem chácara, se tem sítio. E aí as outras despesas, se tem consórcio, pode ser com imóveis ou com veículos, tá? Se tem títulos de clube ou se tem outros bens, tá? Aí vocês vão assinalar aquilo que compete a vocês e vão preencher, tá bom? Uma informação importante, quando vai comprovar o veículo, sempre pede ou o IPVA, tá? Ou o documento do veículo, tá? Gente, não tem problema que vocês estão com o documento atrasado. Para nós, não há problema que o documento esteja com o pagamento atrasado. O que a gente precisa é ver as informações do veículo, tá? Na verdade, quem precisa é assistente social. Então, não tenham receio de fazer a cópia do documento, mesmo que ele esteja atrasado, tá? Aí, quais desses bens fornece renda? Então, vamos dizer, nós temos um carro que a gente utiliza para fazer entregas. Nós temos uma moto que utiliza para fazer entregas. Então, ele vai gerar uma renda, né? Ele gera uma renda para vocês. Ou então, nós temos uma casa que a gente aluga. Ou nós temos um salão que a gente aluga comercial, então gera uma renda. Aí vocês vão especificar e colocar. Deixa eu ver aqui a pergunta. O Davi. Se eu tenho um veículo no meu nome, mas quem usa ele não é da minha família, mora comigo, preciso colocar? A pessoa que mora com você, ela é considerada da família, tá? Mesmo que ela não seja de sangue, pessoa de sangue. Ela é considerada da família, porque ela está participando da vida financeira de vocês, entendeu? Então, precisa colocar sim. Situação
Ah, tá. Outras fontes de renda. Então, aqui, se a família possui outras fontes de renda, aqueles bicos, trabalhos informais, né, que eu já falei para vocês, vai colocar ali também. E a situação de saúde. Então, às vezes, tem na família uma pessoa que está passando por uma situação de saúde muito delicada, por exemplo, ela está com câncer, está fazendo tratamento, então você vai colocar ali que tem quem é que está doente, qual é o problema de saúde, de quanto mais ou menos é o tratamento, tá? Quanto mais ou menos se gasta com esse tratamento. Então, lembre-se que você gasta com remédio, você vai, às vezes, gasta com transporte, às vezes gasta com consulta, e às vezes gasta com outras coisas também para poder fazer esse tratamento. Para a situação de saúde, a gente precisa de algumas comprovações, tá? Então, o que a gente precisa? Do laudo médico, tá? Dizendo que a pessoa tem aquela doença, da receita dos medicamentos e dos comprovantes de pagamento dos remédios. É claro que tem alguns remédios que são pegos pela farmácia de alto custo, pela prefeitura. Então, basta a receita, tá? Não precisa apresentar os comprovantes de pagamento desses remédios. Mas é extremamente importante apresentar o laudo médico ou atestado médico, tá? O mais recente que vocês tiverem possível. Isso é importante, tá? Lembrando que não é só câncer, tem uma série de doenças que impossibilita a pessoa trabalhar, tá? Então, por exemplo, às vezes ela tem uma depressão muito profunda, alguma doença crônica, problemas renais, pulmonares, uma série de coisas, tá? Então, é preciso apresentar esse laudo médico. Deixa eu ver aqui só as perguntas. Se a casa for cedida, a Amanda perguntando, mas a pessoa não paga aluguel porque a casa é própria, eu coloco o quê? Vixe, Amanda, agora você me deu um nó na cabeça. Se a casa for cedida, você não vai pagar aluguel mesmo, tá? A casa é cedida quando você, por exemplo, a sua avó tinha uma casa, é um exemplo, e ela cedeu para você e sua família morar, tá? Então vocês não vão pagar aluguel, não é a casa de vocês, é da sua avó, então você vai considerar a casa cedida, tá? Aí vai ter aquela declaração de imóvel cedido, que vai ter que ser preenchido e assinado pela sua avó, no caso do meu exemplo, tá? No caso, seria Quer que o falar? proprietário da casa não mora com a família, né? Isso Se mesmo. você residir, por exemplo, se a avó é proprietária, mas ela mora com a família, então vai considerar a casa Aí é própria, né? diferente. Diferente. Isso Então mesmo. no meu caso, tipo assim, a casa não é da minha mãe, da minha avó, mas a minha avó mora comigo, com a gente. Aí, Então a então, casa é própria. tá, entendi. A casa é própria porque a sua avó faz parte da sua família, entendeu? Da sua composição de família. Então a casa é própria, é considerado casa própria, tá? Tá bom. Deixa eu ver o que o Davi falou. Me expressei mal. No caso, a pessoa que utiliza o bem não mora comigo. Considerei família como sendo residente. Tá, mas a moto é sua, né, Davi? Então você tem que colocar sim, que é um bem seu, tá? Agora nós vamos para o quadro de despesa. Davi, estão usando seu nome, Davi. Agora nós vamos para as despesas da família. Então, aqui, gente, nós temos aquele quadro da despesa de vocês enquanto aluno da Unesp que está vindo para Tupã, ou que mora em Tupã. E agora nós vamos falar da despesa da família, das pessoas que residem lá com você na sua casa ou na sua cidade de origem. Então, a mesma coisa. Habitação, vai discriminar e colocar o valor mensal, alimentação, transporte, combustível, instrução. Instrução é no caso, meu irmão estuda numa escola particular, ou eu faço curso de inglês, ou minha mãe está fazendo faculdade. E entra também material escolar, essas coisas também, tá? Saúde,
com consulta, com plano de saúde, tá? Só que o plano de saúde, se ele constar no Olerite, você vai entrar com ele lá no item P, que é outros descontos em Olerites, tá? Agora, se vocês pagam o carnezinho do plano de saúde, ele vai entrar no item saúde. Encargos, vai ter um xizinho lá embaixo, um asterisco explicando, impostos, água e luz, telefone, empregada doméstica ou faxineira, consórcios, e aí os descontos que vêm em Olerite, tá? Então, por exemplo, a pessoa que vai assinar aquelas declarações, como autônomo, trabalhador informal, como agricultor, aí nesse caso elas não vai ter esses descontos em Olerites. Então, aí não vai precisar colocar essas informações aí, tá bom? Vai ficar em zero, vai colocar como zero. Pode descer, James. Esse resumo orçamentário é uma coisa que caiu muito em uso, tá? Mas vocês podem colocar. Aqui você vai colocar o mês de referência, que é janeiro de 2022. Tudo que vocês têm lá no quadro, que está lá de renda, vocês vão colocar aqui as suas despesas e o quanto que sobra, tá? Desce um pouquinho mais. Também vai ter tanto do aluno quanto da família. Esse último quadro é um quadro onde vocês vão esclarecer o porquê vocês precisam desse auxílio permanência estudantil, tá? Então, você vai resumir nessas linhas o porquê que vocês estão solicitando isso. Por que para vocês é importante receber esse auxílio para permanecer na faculdade. E aí, pessoal, se tiver alguma observação a fazer, vocês podem colocar aí também. Eu não lembro agora de quem que foi que eu falei, e o que eu falei que era para colocar nesse quadro. É esse quadro aí, tá? Lembrando, pessoal, que ó, tudo que vocês forem colocar aí, nós vamos considerar como verdadeiro, tá? Então, vocês têm que colocar aquilo que é verdadeiro. Aí alguns podem pensar assim, ah, mas se eu colocar aquilo que é verdade, pode ser que eu não receba. Gente, lembra do cálculo da assistente social? Aquele cálculo que eu fiz é um cálculo a grosso modo. A assistente social, ela verifica várias questões. Ela faz o cálculo e verifica uma série de outras questões nos documentos que vocês vão apresentar e na entrevista. Então, não dá para você falar, ah, não vou receber o auxílio logo de cara. Participa do processo, seja avaliado, que vocês podem vir a receber o auxílio, sim, tá? Então, não faltem com a verdade. Sejam verdadeiros em tudo aquilo que vocês colocarem, que vocês apresentarem, tá bom? Para que também não tenha nenhum problema no futuro. Vai que a gente tem alguma denúncia que a gente tem que pesquisar, e aí a gente descobre que foi feita teve alguma informação errada. Então, vamos escrever tudo bem direitinho. Aí, no caso, pessoal, vocês vão ter que colocar a data e a assinatura. É a assinatura do aluno quando já é maior de 18 anos. É a assinatura do aluno e do pai quando ainda é menor de 18 anos, tá bom? Pai ou responsável. Ah, mas eu não vou ter como imprimir esse documento e assinar e depois escanear. Beleza. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel em branco, tá? Vai fazer a sua assinatura e tirar uma foto exatamente da sua assinatura e colocar ali como imagem para nós, tá bom? E transformar depois tudo em PDF para poder anexar lá no sistema. É dessa forma como vocês vão fazer, tá? Isso serve para aquelas outras declarações também que a gente já mostrou para vocês, porque daí a gente sabe da dificuldade que vocês têm, muitas vezes, de imprimir esses documentos. Então, a gente pede para que vocês façam dessa forma. Deixa eu ver o que a Ellen está perguntando. James, você já pode saindo daí, tá? Vai voltando lá no submenus. A casa que eu moro era da minha avó. Ficou para minha mãe e tia como herança até vender. Como eu faço? Você vai colocar como própria, porque vocês não estão pagando aluguel,
E aí você pode especificar lá que foi recebida como herança e está em processo de venda, tá, Ellen? Gente, os próximos submenus. O legislações são todas as resoluções e portarias que regem esse processo, tá? Então, aqui fala quem pode, quem não pode, quais são os critérios, quando você deixa de receber, quando você, né? Então, tudo está ali dentro dessas legislações. O que eu vou pontuar para vocês? Lembrando que aí estão aqueles critérios que, por enquanto, esse ano não vai ser utilizado, mas o ano que vem pode retornar, que é o critério do aproveitamento estudantil, de ter bom rendimento escolar, não ter muitas reprovas e, principalmente, não reprovar por falta, tá? Outra coisa, essa portaria de 2022, 16, ela trouxe uma novidade muito importante. Este ano, vocês poderão acumular o auxílio, tanto aluguel quanto socioeconômico, com qualquer tipo de bolsa, seja bolsa de pesquisa, de extensão, de ensino ou de estágio obrigatório ou não. Isso é importantíssimo, tá? Muito importante. Porque a gente tinha muitos alunos que às vezes deixavam de fazer uma iniciação científica, deixavam de participar de um projeto de extensão, porque não conseguiam acumular. E aí a bolsa, o auxílio permanente estudantil é maior do que essas bolsas. E a intenção nossa é que vocês permaneçam sim na faculdade, mas que vocês participem das outras coisas que a faculdade oferece, tanto da pesquisa, quanto da extensão, quanto das atividades de ensino. Então, participem. Participem, porque vocês vão ter a condição de acumular, tá bom? Depois, nós temos o submenu do Siscop, tá? Aqui é onde vocês vão entrar no sistema. E ele redireciona para a página da Coordenadoria da Permanência Estudantil. Aqui em cima, ó, tem o login que vocês vão fazer. Clica aí para mim, James. Aqui vocês vão, então, fazer o seu cadastro. Se você não tem o cadastro, você vai entrar em criar conta, tá? E aqueles alunos que já participaram ano passado, eles vão continuar com o mesmo cadastro. Então, é o mesmo login e senha, tá bom? Se você esqueceu o seu login e senha, aí você vai esquecer a minha senha, tá bom? Isso vale para os veteranos que já participaram o ano passado do processo, ok? Volta na outra página, desce um pouquinho, o James. Aqui embaixo tem o manual do discente, tá? Eu vou depois falar só sobre ele. Nós já estamos terminando aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o manual que a gente enviou para vocês com as informações do nosso campus, tá? Porque esse manual aqui foi feito por um campus e está com a informação do campus. Então, teve aluno que até já entrou em desespero porque começou a falar com o campus, se eu não me engano, de São José do Rio Preto. Mas não, a gente fez uma modificação no guia que a gente mandou para vocês em questão da onde procurar informação, tá? Para quem perguntar. Mas tem aqui o manual para inscrição do discente também. E aqui, volta lá na nossa página, James, por favor. Nós vamos ter alguns vídeos explicativos que nós fizemos. Tem o canal Fabão Me Salva. Não sei se vocês já ouviram falar do Fabão. O Fabão trabalha na graduação. E aí eu aproveitei esse canal, nós aproveitamos e fizemos alguns vídeos. Então tem esse vídeo aqui da entrega de documentos, que é da carteira de trabalho. A carteira de trabalho sempre dá muita confusão, qual página tem que tirar a cópia, qual que tem que ser. Então a gente fez um vídeo só explicando sobre ela. Aqui sobre aonde encontrar o formulário de inscrição do auxílio permanência estudantil. E aqui é um tour pela página da permanência estudantil, tá? E depois eu vou colocar essa live que a gente está gravando hoje aqui também. Perguntas frequentes, então aqui tem uma série de perguntas que são feitas sempre para nós e a gente colocou aqui. Então, quem pode solicitar o auxílio,
Como eu sei que a minha renda per capita é até um salário mínimo e meio? Quais são as modalidades do auxílio? Vai descendo aí, James, por favor. Quais são os valores? Então, ó, foram corrigidos. O socioeconômico vai ser 390. O auxílio aluguel, 280. O auxílio especial e o provisório é o mesmo valor do socioeconômico, 390. E o subsídio alimentação, 140. Então, pessoal, quem recebeu o auxílio econômico mais o subsídio alimentação vai receber 430 reais. 530 reais. Perdão, 530 reais. E quem for receber o auxílio aluguel vai receber 420 reais. É isso? Tô certa? Eu tô fazendo confusão. Minha cabeça já não tá boa. Isso mesmo, 420 reais. Tá bom? Aqui falando se pode acumular, se tem que participar do processo seletivo todo ano, quais são as chances de desclassificação, descendo, se o aluno é veterano, não foi convocado para entrevista, né? Como que é a comprovação de bicos, de trabalhos informais, como saber o mês de referência das contas de água, energia e telefone, isso gera muita dúvida. Então, vocês têm que sempre lembrar, mês de referência vai aparecer lá, referente a, ou mês de referência, né? Referente ao mês. Então, tem que buscar esse campo, tá? E não o mês que pagou a conta, tá? Então, tem uma série de perguntas. Aí, pessoal, esse é o nosso site, tá? Essas dúvidas a gente depois vai alimentar com outras que forem surgindo, que a gente vai ver que é recorrente, tá? Na medida do que for aparecendo. Nós vamos entrar agora, James, no guia do aluno Siscope, por favor. Então, o nosso guia foi feito, tá, por uma pessoa de outro campus, como eu disse para vocês, se eu não me engano, é de São José dos Campos, mas ele vale para qualquer um de nós, porque o sistema é o mesmo. Então, primeira coisa, vocês têm que pensar que nós vamos colocar os documentos no sistema, tá? E aí a gente precisa que ele esteja em PDF. E como que eu vou fazer isso? Aqui ela já colocou, ó, como digitalizar os documentos. A gente pode utilizar o seguinte, no Drive, pelo celular, né? No celular, você vai abrir o aplicativo do Google Drive, apertar esse sinalzinho de mais, e aí digitalizar. E escolha digitalizar, usando a conta da Unesp. O PDF é automaticamente gravado no seu Google Drive ilimitado, tá? Então, essa é uma forma super fácil de você digitalizar o documento com o seu celular. Tirar fotos do documento com a câmera do celular, também pode. Usar um scanner ou outros aplicativos de digitalização, caso você já utilize, tá? Descendo um pouquinho. Então, vocês vão acessar o Siscope no endereço abaixo e clicar em login, tá? Caso não tenha cadastro, crie sua conta. Use um e-mail que acesse com frequência, mas depois mas recomendamos utilizar a conta da Unesp. E depois acesse o e-mail informado e confirme o cadastro com ativação. Então, o pessoal que está entrando vai ter o acesso pelo e-mail da Unesp. A gente pede, então, para já começar a utilizar o seu e-mail @unesp. Logo após, você vai clicar dentro do sistema já em solicitar, tá? Insira seu RA. Você pode encontrá-lo no Sisgrade ou no seu histórico escolar. Caso não saiba, envie um e-mail ao contato especificado no final deste manual. Preencha todos os campos na ficha cadastral e clique em confirmar. Então, você vai colocar aqui o seu RA. E o que vai acontecer? Ao colocar o RA, você vai puxar todas as informações básicas do seu que estão lá no Sisgrade, tá? Então, seu nome, seu endereço, nome dos seus pais,
quando você acessou a Unesp, quando você ingressou na Unesp, o seu curso, o seu período de estudo, se é integral, se é noturno. Então, tudo isso que está lá no Sisgrade, ele já vai trazer para o Siscope, tá bom? Aí, depois que você puxou todas essas informações, você continua olhando, porque tem algumas informações que não vão estar preenchidas, tá? E que é preciso. Se você não acessa, se você não preencher, a hora que você clicar em confirmar, ele vai dar o erro. E aí você vai ter que procurar e preencher, tá bom? Então, lembre-se de preencher tudo antes de clicar em confirmar. Depois, você vai clicar em documentos aqui no menu esquerdo. E em seguida, baixe o formulário de avaliação socioeconômica e faça o upload. Lembra do formulário que eu acabei de mostrar para vocês? Vocês já vão estar com ele pronto, então você não vai precisar baixar. É só você vir e aí sim você vai anexar ele ali, tá? Então, como que você vai fazer esse anexo? Desce, James. Faça o upload dos documentos comprobatórios. E do primeiro vai ser do formulário e depois dos documentos. Clique em procurar para selecionar o arquivo e em seguida enviar. Então, ó, tá vendo que aqui, ó, formulário socioeconômico. Então, vai ter procurar e depois embaixo enviar. Então, você vai clicar e vai fazer isso. Quando você vai anexar, tem alguns documentos que você vai ter que anexar e que são vários documentos iguais. Então, por exemplo, RG de todos os membros da minha família. Então, eu posso anexar todas as cópias dos RGs num documento só, tá? A carteira de trabalho são várias folhas. Então, eu vou pegar a carteira de trabalho da minha mãe. Eu vou tirar a cópia de cada folha. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar para transformar a cópia só da minha mãe, numa cópia única, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Utilizando esses aplicativos de juntar PDF, tá? Então, ó, por exemplo, páginas do histórico escolar, a mesma coisa. A gente vai juntar o PDF. Então, tem o Small PDF, o I Love PDF, Combine PDF, PDF Merger. Todos esses aplicativos são gratuitos e super fáceis de utilizar. Gente, só um minutinho. Bom, se algum documento que vocês não tiverem, por exemplo, a minha casa não é cedida, mas tem lá o lugar para eu colocar a declaração de imóvel cedido. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em não possui, tá bom? Ah, eu não tenho veículo. Beleza. Lá onde está para eu colocar o documento do veículo, você vai clicar em não possui, tá? Então, aqueles documentos que não cabe a você, a situação da sua família, você vai clicar em não possui, tá? Após inserir todos os documentos, clique em enviar para análise e depois confirmar. Gente, isso, por favor, não esqueçam de fazer isso, porque senão a sua inscrição não chega para a gente analisar, vai ficar lá para nós como pendente. Então, tem que clicar em enviar para análise e tem que clicar em confirmar. Não esqueçam disso, por favor, tá bom? Depois disso, se o status for enviado, a inscrição foi realizada com sucesso e vai aparecer aqui, tá? Dúvidas frequentes com relação ao nosso sistema, tá? Participei do processo anterior e meus documentos já estão anexados no Siscope, então isso vale para os veteranos. Preciso enviar novamente? Sim. É preciso atualizar os documentos que mudaram, como o formulário socioeconômico, as contas, os comprovantes as declarações. Para fazer isso, você pode
clicar em procurar e selecionar o novo arquivo, sobrescrevendo o antigo. Em seguida, clicar em enviar. Tá? Então, quando você faz isso, você vai automaticamente retirar o antigo e pôr o novo. Ou então, se você preferir, você vai apagar o documento antigo e vai, em seguida, anexar o novo. Tá? Fica a seu critério qual das duas opções você vai utilizar. Descendo, James. Todas as informações e comunicados referentes ao processo serão enviados por e-mail. Portanto, verifique com frequência, atentando-se para as datas do calendário. O sistema, ele lança mensagem automáticas, tá? Então, todas as correções que nós identificarmos ser necessário fazer, o sistema vai mandar automaticamente para vocês. E aí vocês vão conseguir fazer a correção. Por isso que também é importante que vocês entrem em contato com a gente por e-mail, porque a gente vai estar com as informações no e-mail, tá? Daquilo que a gente enviou para vocês. Bom, o nosso contato, lembrando, é staep.tupa@unesp.br e aqui tem um link encurtado do nosso processo seletivo, tá? Então, leia as informações do nosso edital, clique aqui navegue no nosso site, clique na lista dos documentos e verifica tudo o que vocês precisam, tá? O nosso processo, James, só para eu não esquecer, entra lá no nosso cronograma, é dia 13 de março? Que agora falando muito assim, minha cabeça já não tá bem. Processo seletivo, isso. Ó, a gente vai ter de hoje até o dia 13 de março, meia-noite, tá? 23h59, para vocês colocarem as informações. É claro, quanto mais cedo vocês colocarem as informações, a gente vai analisar, tendo erro, a gente vai pedir para corrigir e vocês vão ficar com uma inscrição mais redondinha, bonitinha, tá? Para não correr o risco de ser desclassificado. Tem algumas perguntas aqui, eu vou responder, e aí vocês podem também fazer, tá? A Ellen pergunta assim: meu histórico escolar só fica pronto em abril, então anexei uma declaração comprovando que cursei o ensino médio todo em escola pública. Serve? Serve sim, tá? Porque é justamente isso que a assistente social vai ver. É aonde você estudou, se é em escola pública ou privada. E se você estudou em escola privada com bolsa, pessoal, é importante vocês anexarem a comprovação, a declaração de que vocês tiveram bolsa, tá? Isso a escola particular fornece para vocês. Onde está o anexo do formulário? Anexo do formulário, Rafaela, é todos os documentos que você vai anexar, tá? Então, porque lá no formulário, conforme você vai preenchendo, fala assim, anexar comprovante. Então, você vai precisar, às vezes não, você vai precisar, então, anexar seu histórico escolar, seu RG, CPF, as declarações, os comprovantes de residência, no caso aluguel, ou se é o IPTU, quando casa própria, tudo isso são os anexos, tá? Então, tudo isso são anexos. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Meu pai paga o IPVA do carro parcelado, no débito, pelo celular mesmo. Então, eu posso mandar um print? Se você entrar no site do Detran, se eu não me engano, ele vai emitir o documento do carro para quem está pagando online, tá? E aí você pode mandar esse documento, é só fazer o download e aí você manda esse documento, que é o documento do carro, né? Mais alguma pergunta? Pode falar, Gustavo. Mara, é o seguinte, tem umas perguntas aqui que eu coloquei, e a primeira é se o comprovante de despesa, no caso na parte do formulário, eu preciso colocar ele mesmo eu não tendo ainda, tipo, nada que eu fiz, tendo só a previsão. Se você só tem a previsão, você não coloca, tá?
Você Aí eu pode só até fazer coloco uma lá no final, né? observação, Uma que é observação. uma previsão. Você só coloca assim, valor previsto. Entendeu? Você Sim. faz uma observaçãozinha. Outra coisa. Naquela parte que coloca a escolaridade, eu tenho que colocar que eu Uhum. já cursei o primeiro ano de faculdade, no meu caso, Não, você vai colocar que você é universitário. universitário, beleza. É. É que eu coloquei aqui segundo grau completo, né? Que seria o que eu já fiz. Ah, sim, tudo bem. Então, vou colocar aqui, Mas é que universitário. no seu caso, você é aluno Nesp, né? Então a gente vai saber que mesmo que você colocou segundo grau completo, você vai estar cursando a universidade. Mas, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem um irmão que está cursando a universidade, então coloca que é universitário, tá? Ou Uhum. superior incompleto, que a gente considera também. Deixa eu ver aqui. E nessa mesma tabela, falar para colocar a renda bruta e a líquida. Na parte do total, que lá embaixo, eu tenho que colocar as duas, o resultado delas, ou eu só coloco de uma? Ali está discriminando as duas colunas ou o total está só para uma coluna? É que eu não me lembro agora de cabeça. No arquivo só tem para uma, tipo, tá só uma célula reta, sabe? Tá, para uma só. Seria líquida? Eu acho que se encaixa nas duas, na verdade. Eu Ah, coloquei nas aqui duas? bruta, Entendi. coloquei a Então bruta e a você líquida. vai. Você pode colocar uma do lado da outra, que faltou Tranquilidade, um- então. uma linhazinha ali para fechar a coluna. E por enquanto são essas. Beleza, Gustavo. Mais alguém com dúvida? Pode perguntar, viu, pessoal? Ah, Mara, tinha outra que eu ia falar também. A declaração de desemprego do ano passado não pode ser usada para essa daqui ou pode? Não, tem Não? que Então refazer. tá. Tem que refazer. Mesmo que a pessoa continue desempregada, tem que ser feito com a data desse ano, tá? Então tem que Tô refazer, tranquilo. tá? É, a Vitória me perguntou no chat, ela já saiu, mas eu vou falar a respeito de um edital que está aberto chamado Nesp Presente, tá? Todos vocês podem participar dele também. Só que esse edital, ele tem uma diferença da permanência estudantil, porque a permanência não obriga o aluno a desenvolver uma atividade. Já o Nesp Presente, o aluno tem que desenvolver uma atividade, tá? Então, ele é dividido por alíneas, tem alíneas que são focadas na extensão, tem alíneas que são focadas na pesquisa, tá? E porque assim, por exemplo, tem alíneas que o aluno vai trabalhar no cursinho. Trabalhar não, desenvolver a atividade, melhor dizendo. A outra linha vai trabalhar com as atividades culturais. A outra vai trabalhar com as questões de museu, e nós temos um professor que está montando um museu aqui em Tupã, que é o Museu Ferroviário, em parceria com a prefeitura. Então, eu sei que ele vai também buscar alunos para este projeto. Tem uma linha que vai trabalhar, que vai desenvolver atividades com os alunos da Empreender Júnior, né, os que participam da empresa Júnior. Tem outra que vai participar, vai desenvolver pesquisa científica. Tem uma outra linha que é para os alunos auxiliarem na recepção dos alunos, né? Vão participar dessa organização. Então, são várias linhas. Nós fizemos uma divulgação no final do ano para os veteranos, mas nós vamos fazer novamente para os alunos ingressantes, porque os alunos ingressantes podem acessar também esse edital, tá? E aí pode acumular, não há problema nenhum acumular a permanência estudantil com esse edital, tá bom? Cada um vai ter uma forma diferente de acessar, mas de qualquer forma são auxílios que venham
contribuir para que vocês permaneçam na universidade, ok? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Bom, podemos encerrar então por aqui hoje. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, tá? O assunto é extenso, por isso falar tanto e repetir tantas vezes, né? Algumas partes, mas é porque a gente sabe que realmente há uma necessidade. Fazer uma faculdade, principalmente longe de casa, gera muito custo, ainda mais nesse período que a gente está aí, né? Querendo sair de uma pandemia. Então, o nosso intuito é que vocês acessem esses recursos todos que vocês têm o direito de acessar, tá bom? Então, nós estamos aqui para auxiliar vocês naquilo que for necessário. Entre em contato conosco pelo e-mail da STAEP e podem contar conosco sempre quando vocês quiserem saber sobre bolsa, sobre auxílios, sobre intercâmbio estudantil, tá? Nós trabalhamos mais com intercâmbio estudantil internacional. O nacional é com o pessoal da graduação, tá? Mas saibam que o intercâmbio estudantil também não é algo assim impossível de ser realizado, viu? Nós temos bastante alunos que já participaram da permanência estudantil e conseguiram fazer intercâmbio internacional através de editais com bolsa, tá? Então, nós estamos aqui à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, ok?